Todo mundo tem uma missão, um propósito. E esse propósito é revelado pela sua paixão, pelo que você ama. Alguns amam a música, outros o futebol, o cinema, a pintura. Eu amo a Bíblia. Desde os meus 12 anos eu a estudo com dedicação. E desde meus 12 anos eu sei a minha missão de levar a verdadeira mensagem de Cristo aos homens. Eu me dediquei para poder ensinar. Estudei o hebraico e o grego, línguas originais das Escrituras. Me formei em direito para poder entender sobre leis e ordem. E fui até Jerusalém para descobrir mais a respeito das Escrituras e sobre a vida do homem mais importante que já pisou nesse planeta, Yeshua. Aqui o chamamos de Jesus. Eu quero convidar você para me acompanhar nessa viagem de descobertas dos segredos por trás das palavras e da vida do Messias que salvará o mundo. Eu sou o Rafael e esses são os segredos da vida de Jesus. Estou aqui em uma das portas de entrada para a cidade velha de Jerusalém. Foi nesse local que Jesus foi trazido quando era criança pelos seus pais para ser circuncidado ao 8º dia. Um fato interessante que aconteceu aqui, que nós não percebemos às vezes na leitura bíblica, é que aos 12 anos de idade a Bíblia diz que Jesus estava aqui novamente. A Bíblia diz que os seus pais o perderam e ele ficou desaparecido por 3 dias. Às vezes nós não lemos com atenção o texto, porque o texto quer indicar muitas coisas para nós. Primeiro, a Bíblia diz que era a festa da Páscoa. A segunda informação importante foi que, com o desaparecimento de Jesus, a Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria. A Bíblia diz que o menino estava crescendo. E o que tem a ver o desaparecimento dele com a Páscoa e a sabedoria? Muito simples. O que significa dizer que Jesus foi a Jerusalém na festa da Páscoa? A Páscoa é uma das 7 grandes festas celebradas por Israel que reúne todo o projeto de Deus. O projeto da redenção está escondido nessas 7 grandes festas. A Páscoa era a primeira dessas festas e lembrava o êxodo do povo de Deus do Egito e do livramento da morte, quando o anjo da morte viu a marca do sangue em um cordeiro que foi sacrificado, ele pulava aquela casa. O sangue do cordeiro os livrou da morte. A família de Jesus foi celebrar essa festa, mas a Páscoa é bem mais que isso. Vejamos alguns de seus significados e aplicações. O cordeiro que deveria ser morto era avaliado pelo sacerdote e não podia ter defeito algum. O cordeiro tinha que ser morto no dia 14 de Nissan, o primeiro mês do calendário bíblico. O cordeiro deveria ser sacrificado à tarde. Havia um jantar de celebração também chamada de ceia, onde o cálice de vinho era tomado e o pão sem fermento era comido. Na verdade, eram 4 cálices de vinho e cada um tinha o seu nome. A taça da santificação era a primeira taça, a segunda era a taça da libertação, a terceira era chamada de a taça da redenção e a última taça, a taça do louvor, a taça da esperança. Na mesa da celebração de Pêssar, a celebração da ceia de Páscoa, ficava um lugar vazio. Esse lugar era o lugar de Elias, pois Israel espera a chegada de Elias para anunciar a vinda do Messias. Agora eu quero que você perceba alguns padrões. Primeiro, Jesus disse que João veio no espírito de Elias. A Bíblia diz que João foi quem batizou Jesus, e ao vê-lo no Jordão, João chamou de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro era sacrificado com 3 anos e meio. Após 3 anos e meio desse fato, de Jesus ter sido batizado por João, Jesus foi sacrificado, morto no dia 14 de Nissan, exatamente no dia que o Cordeiro Pascual deveria morrer. Possivelmente João Batista foi alguém que cresceu junto com a comunidade dos essênios. Esses essênios, eles diziam que eram a voz do que clama no deserto, e que eles preparavam o caminho para a vinda do Messias, exatamente como João se autodenominava. E esses essênios eles celebraram a ceia pascual
exatamente no dia em que Jesus celebrou, um dia antes da data oficial, sendo que quem controlava o calendário judaico na época eram os saduceus e os fariseus. Segundo os essênios, eles celebraram a Páscoa no dia errado. No dia da celebração desse jantar, da festa da Páscoa, Jesus tomou o terceiro cálice, o cálice da redenção, e disse: "Este é o meu sangue, que é derramado por vós. Tomai dele todos." Após isso, a história diz que Jesus foi crucificado e ficou por 3 dias morto. 3 dias no seio da terra, exatamente para cumprir o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Agora, o que é que isso tem a ver com os 3 dias que Jesus ficou desaparecido? Creio que ficou mais fácil de você entender. Desde 12 anos de idade, Jesus, ao se perder por 3 dias, ele estava dizendo ao mundo já que por 3 dias e 3 noites ele estaria desaparecido, mas depois ele retornaria novamente. Foi exatamente na festa da Páscoa que Jesus foi crucificado e morto, e ficou 3 dias desaparecido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.